Fala, galera! E aí, chefaiada, beleza? Beleza, estamos nós de volta aí de novo, hein, chefão? Chefe Fabiano Olivares. E o questionamento de hoje é? Água gelada na pizza. Devo usar água gelada na minha massa de pizza? Sim, galera, exatamente. É mesmo, chefão? Tem que usar, chefe. Quando a gente vai preparar a massa, a gente tem que se preocupar muito com a fermentação, com o tempo de fermentação, tá? E Independente do fermento que eu vou usar? Independente do fermento que você vai usar. Tanto faz o fresco como o seco? O fermento ele reage de acordo com a temperatura, tá? Então depende do tempo de maturação que eu quero, eu preciso segurar ele com temperatura, tá? E vamos levar em consideração que a masseira, quando a gente está batendo a massa ali, a masseira faz um movimento, seja ela basculante, seja a masseira giratória, espiral ou a masseira rápida, não importa. Ela faz um movimento com a massa e esse movimento aquece a massa. Certo? Se eu deixar a massa esquentar demais, não colocar água gelada na hora de bater a massa, eu vou ter um problema aí, porque ela vai fermentar muito rápido, ela vai ativar o fermento muito rápido, entendeu? A masseira, em média, ela esquenta a massa a 1 grau para cada 1 minuto de batimento. Se ela ficar 10 minutos lá batendo, ela vai esquentar a massa a 10 graus, em média, tá? Nessa média aí, é o movimento. E não pense que você querer bater uma massa rápida, quanto mais rápido você trabalhar a masseira, mais ela vai aquecer a massa. Mais força, mais entendeu? vai fazer. E para dar o ponto de véu na massa, vai ser necessário o mesmo tempo de batimento. Não importa se você está batendo com a masseira rápida ou com a masseira mais lenta. Ela vai demorar, se é 10 minutos, vai demorar os 10 minutos e pouquinho. É o mesmo tempo. Mas bater com a masseira mais rápida só vai fazer aquecer. E por esse motivo a gente trabalha com água gelada, que é para segurar a fermentação, chefe. Principalmente quando a gente trabalha com a massa de longa fermentação de 24 horas. Não falando de pizza italiana, falando de pizza tradicional brasileira. Fermentação de 24 horas. Já utilizando as técnicas de uma longa fermentação. Uma longa fermentação com a pizza tradicional, com a farinha tradicional. Então precisa sim colocar água gelada, que é para segurar a fermentação, tá? A massa precisa... Gelada, chefão, mas gelada a quantos graus? Então, existe uma conta que a gente faz, tem um cálculo, tá? Para que a massa não fermente antes da hora. Existe um cálculo que tem que ser feito, chefão. Chefão, tá bom, vai, faz o cálculo aí, vai. Basicamente, chefe, é água muito gelada. Ah, tá? Só que se for na época do frio, isso já não é necessário. Ah, tem um... A gente pode, não que eu vou esquentar a água, mas eu posso colocar água em temperatura ambiente ou só uma água mais fresquinha. Mas por isso que existe um cálculo que a gente faz. A massa, ela só começa a ativar a partir de 23 graus, tá? Que é média fermentação. O fermento, tá? ele começa a ativar... Ele começa a ativar, ele vai ter uma média fermentação a partir de 23 graus. E 23 graus é a temperatura que a gente precisa que a massa saia da masseira. Se sair menos de 23, ótimo, mas o limite é 23 graus. E para isso existe um cálculo, existe uma matemática que a gente faz aí para aprender a conseguir tirar a massa da masseira com 23 graus, para que é o tempo da gente fazer as bolinhas, pesar, bolear, embalar e colocar na geladeira para que ela não fermente demais. Chega no outro dia, as bolinhas estão desse tamanho. Tudo bem rápido, né, chefe? Tem que ser tudo bem rápido para isso, tá? E para que eu consiga fazer esse processo passo a passo certinho, eu tenho que tirar a massa da masseira depois de pronta com 23 graus no máximo. Então existe uma conta básica que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar 3 fatores de temperatura. Primeiro fator, o clima. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, tá? Segundo fator, a temperatura da farinha. Se ela estiver estocada lá no estoque da cozinha, ela provavelmente vai estar próximo da temperatura ambiente. Então a temperatura ambiente vezes 2. Isso, exatamente. Temperatura ambiente vezes 2. E terceiro fator de temperatura seria a temperatura da masseira. Mas não é que eu vou ver quantos graus está a masseira, não. É para cada 1 minuto de batimento, 1 grau de temperatura. Então se eu vou bater minha massa a 10 minutos, vamos calcular 10 graus, certo? Vamos fazer uma conta básica aí. Eu preciso tirar a massa da masseira com 23 graus. Certo. Eu vou usar 3 fatores de temperatura. Então eu preciso equalizar os 3 a 23 graus. Temperatura ambiente, vamos supor que a temperatura ambiente esteja a 23 graus? Vamos supor, hoje está 23 graus. Certo. Temperatura ambiente. Farinha. Está 23 graus também, porque eu estou armazenando aqui. Com 24 que ela está no quartinho lá e lá é abafado. Tá. 1 grau a mais que seja. Deu 47. Deu 47. Mais 10 graus, 10 minutos de macera. São 57. 57. Mas como são 3 fatores de temperatura que eu preciso equalizar, então a gente tem que somar 23 com 23 com 23. Isso dá 69. Certo? 69.
Eu vou pegar esse 69 menos os 57, que é a soma da temperatura ambiente, temperatura de farinha, temperatura de macera. Deu 12. Deu 12. Esses 12 é a temperatura da água que eu tenho que colocar. Entendeu? Entendi. Se der menos, se a temperatura da ambiente, se a temperatura da farinha e se o tempo da macera der mais de 69, que é 23 mais 23 mais 23, provavelmente a temperatura da água, fazendo esse cálculo, vai dar negativo. Deu positivo porque a gente colocou uma temperatura aí... Então vamos agora... amena. Vamos imaginar, Tá? vamos supor. Estamos nós lá na nossa querida São Luís, Do Maranhão. lá do Maranhão. Ixi, lá é 40 graus. Lá 40 graus na sombra, né? Quando a gente faz a consultoria lá, é uma delícia, né? 40 graus na Mandar um sombra. abraço pro pessoal do Maranhão, do Arroz com Cuchá, do Guaraná Jesus, mas beleza, vamos lá. 40 graus na cozinha. 40 graus na cozinha. Farinha vai estar aí... Vamos supor, ela tá na sombra, escondidinha lá, vai estar nessa média aí, 38, 40 graus. São 80 já. Vamos colocar 35 na farinha, vai? 35, vai. Mas como começa a farinha? Chega lá, joga o laser? O laser. Coloca tá. o laser. 35 com 40. Deu 75. 75 mais 10 de macera, 85. Eu tô com forno a lenha na cabeça, que eu tô falando madeira toda hora. 85. 85 menos 69 são 16 graus negativos. Tem que colocar água. Então tem que colocar água gelo. A água tem que Gelo. colocar gelo triturado, que é para não estragar a macera. Não pode pôr gelo em pedaços. É, o que pode ter Entendeu? também, às vezes o pessoal quer triturar, aqui a gente fala, coloca no liquidificador e dá uma triturada nele antes. Mas você pode fazer também. Você pode dividir 50% do gelo e 50% da água gelada, né, chefe? Sim, bate no liquidificador para dar uma ou triturada coloca o no gelo, gelo. um pouquinho antes, que ele já vai dar uma diluída, né, chefe? Na água. Então, basicamente se você somar clima, farinha e tempo de macera, tá? O tempo de macera, lembrando que cada 1 minuto é 1 grau, tá? Se você somar os três e der menos de 69, eu vou colocar água em temperatura positiva, até completar 69. Se você somar os três fatores de temperatura e der mais de 69, eu vou colocar água em temperatura negativa. Agora Certo? posso. Assim eu consigo em 10 minutos tirar a massa da macera com 23 graus. Agora como os pizzaiolo é tudo mão na massa e a gente, não tem tempo, é correria. Não dá pra ficar fazendo continha na Galera, calculadora. água gelada. Muito Ó, gelado. Terminou de bater a massa hoje? Já vai lá, pega o galãozinho de água filtrada, já coloca no galão, fecha e já guarda na geladeira. Coloca na sua melhor geladeira. Se criar aqueles cristalzinhos de gelo, ótimo. Melhor ainda, entendeu? Então assim, Entendeu? hoje eu já guardo a água para amanhã, para estar bem geladinha. Entendeu? Amanhã, terminei de bater a massa, já vou colocar para outro dia. Então assim, ó, o Marcelo explicou aqui, fez conta, calculadora, É só laser. pra vocês entenderem, né? tal. Que basicamente Fechou? é água muito gelada. Água gelada, tá? Água gelada. E no verão, no inverno, dependendo de onde tá, a gente tá lá no, vamos supor, tô lá no Temperatura sul. ambiente, deixa bater uns 2 minutos a mais na macera que ela vai aquecer. Tudo isso ajuda, tá? Tá. Agora água quente na panela não, chefão. Não é legal esquentar a água não, tá? Porque Isso, vai ativar muito... Infelizmente, nós já estamos muito isso, pessoal. É, Tem não um esquente água pra fazer massa não, que não dá Deixa a certo. água um pouquinho morna, o fermento não. ativar mais rápido. Rapaz, ele termina de ativar na barriga do seu cliente depois. Aí é Faz isso complicado. não. Beleza? Beleza? É isso daí. Ah, lembrando também, né, chefe? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. E se acabar a massa no meio da noite? O que eu faço? Manda o pizzaiolo embora. Não. Também, porque ele deixou faltar, né? Mas e se der uma explosão de movimento que eu não estava esperando? E aí, como é que tá? Massa de emergência, chefão. Massa de emergência. Aí, massa de emergência independente da temperatura, galera. Temperatura ambiente. Coloca lá, a água pega direto do filtro lá, em temperatura ambiente, nada de água gelada. Coloca na maceira para bater. Depois que ela bateu, depois de 30 minutos você já pode usar a massa, que ela vai estar legalzinha, vai estar fermentando, bonitinha, vai dar tudo certo, vai resolver o problema. Vai terminar de fermentar na barriga do seu cliente. Mas é emergência, mas né? é emergência. Depois aí você que pede. tá. Aí chega à noite, final da noite, pizzaiolo, faz uma pizza pra ele e fala assim: ó, agora você vai comer toda essa pizza pra você passar mal, pra nunca mais deixar faltar Pra massa não aqui. deixar faltar massa, né, chefão? Beleza? É isso aí. Galera, gostou? Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Beleza? Que isso daí. Segue a gente aí. Daqui a pouco- Compartilha também, né, Compartilha, né, chefão? Se foi bom pra você, pode ser também bom pra outras pessoas, beleza? Nossa Valeu. ideia é essa, levar um pouquinho mais aí de conhecimento pra gente dar uma elevada na qualidade da nossa pizza brasileira, beleza? Valeu, galera. Abraço, galera. Até Tchau. mais.